Entre razões, emoções, existem feridas que nunca se fecharam e elas moldaram profundamente os desejos da sua alma. Existem questões que, enquanto você não entender esse ponto aqui a respeito da sua mãe, você não vai conseguir curar. Você não vai conseguir ultrapassar. Quando você ressignifica isso dentro de você, as represas emocionais caem. E tudo que estava bloqueado, inclusive o seu financeiro, começará a fluir. Olá, estrelas, gratidão, universo. Seja muito bem-vindo, Leonino, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. Existem experiências que são difíceis, né? Que muitas vezes a gente não quer entender e quer varrer para debaixo do tapete. Hoje, nessa leitura, nós vamos entender essas experiências que se formaram dentro de você e vamos trazer à tona as questões que podem estar atrapalhando você na sua vida amorosa e na sua vida financeira. Se você quer curar de uma vez por todas essas feridas, vem aqui comigo, se conecte, né? Porque o tarô e o baralho cigano têm esse poder de trazer à tona as feridas da nossa alma e ressignificar. Mas só fique aqui se você realmente tem esse desejo de evoluir financeiramente, de uma vez por todas encontrar o caminho da sua felicidade e realmente conquistar o seu caminho seguro. O que é que realmente prende você? O que é que realmente te atrapalha, Leonino? Vamos descobrir nessa leitura? Por isso, descruze suas pernas e braços, feche seus olhos e oremos. Santo Deus soberano, Senhor, agradeço a Ti essa mensagem, agradeço a Ti essa possibilidade de estar me conectando com esses leoninos e que nesse momento a paz venha sobre o meu coração e sobre a minha mente e a minha força e que eu possa transmitir apenas verdades, que aqui só venham realmente verdades para esclarecer e elucidar essas questões, porque o leonino precisa ser feliz, o leonino precisa ser amado, e o leonino precisa viver com as suas recompensas financeiras desejáveis. Por isso, Deus, eu lhe peço a ajuda do seu Espírito Santo e anjo da guarda de leão. Eu peço nesse momento permissão para essa conexão, uma conexão forte, duradoura e linear, para que as coisas realmente possam ser ressignificadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Leão. Vamos iniciar, Leonino, vendo exatamente quais são os pontos de pressão na sua vida, quais são as questões que realmente, quais são as experiências de vida, o que é que realmente está dentro de você e que precisa ser ressignificado. Vamos lá? Vamos às cartas de corte. Vamos à primeira carta. Epa! Nossa, a carta do 6 de copas com a carta do 10 de copas. Isso aqui a gente pode entender como um assunto relacionado à sua questão de família. A sua família, tá? As suas questões de passado, tá? Elas mostram muito bem que os seus problemas, eles têm um fundamento muito emocional. Essa carta aqui, que é a carta do 10 de copas, você está vendo um casal aqui abraçado, e aqui você também vê uma criança, duas crianças de mão dada caminhando, né? Então essas duas cartas, elas falam sobre uma base emocional que foi construída mais pelo que você sentiu e não pelo aquilo que você entendeu. Você nesse momento, você está muito influenciado pelas suas emoções. E sabe quem é que é a chave dessas suas emoções? Sabe quem é a chave da cura dessas suas emoções? A sua mãe, que está aqui, ó, abraçada com o seu genitor, abraçada com o seu pai. Você cresceu tentando ser forte, tentando agradar, tentando compensar, tentando ser mais do que você poderia ser. Você foi uma criança sofrida. Você foi uma criança sofrida, você teve uma infância, até certo ponto, uma infância de pesadelo, né? Tendo que concorrer com seus irmãos, tendo que concorrer e competir pela atenção da sua mãe. Mas essa leitura, ela não visa culpar a sua mãe, e muito menos culpar você ou seus irmãos. O objetivo dessa leitura é esclarecer, é elucidar
O que essas questões do passado, 6 de copas, junto com a sua necessidade do presente, que é o 10 de copas, elas precisam ser entendidas para que você possa realmente se curar. Porque essas questões, Leonino, na realidade se transformaram numa ferida, numa grande ferida emocional que tem moldado a sua vida. Entre razões e emoções, existem feridas que nunca se fecharam e elas moldaram, tá, até os desejos mais profundos da sua alma. Esse desejo de brilho, um desejo de reconhecimento, um desejo de sucesso, um desejo de ser aplaudido, de ser reconhecido, amparado. De onde você acha que vem tudo isso? E isso vem do seu tempo de infância. Isso vem daquele passado que você tenta esconder, que você tenta varrer para debaixo do tapete. Mas não adianta, porque vez por outra isso está lá, de uma forma inconsciente, batendo na sua cabeça, te trazendo uma dificuldade e um peso emocional, e aí você se pergunta, de onde que vem esse sentimento? De onde que vem esse sentimento? Por isso, Leonina, é importante que você entenda que a sua mãe é a chave da sua cura. A sua mãe é a chave da ressignificação do seu momento atual e que pode realmente liberar tudo. E no momento que você ressignifica isso, você quebra dentro de você as represas emocionais. Essas represas emocionais caem. E aí, tudo que estava bloqueado, inclusive o seu financeiro, vai começar a fluir. Existe uma roda girando a seu favor e essa roda ela vai te trazer um significado, ela vai te trazer um amparo muito grande. Por isso, se essa energia está ressoando com você, se o que eu falei para você até aqui realmente está fazendo sentido, digite aqui nos comentários. Estou pronto para ressignificar minha história. Você está preparado realmente para isso? Você deseja isso? É isso que você mais sonha na sua vida? Ressignificar e tirar essas mágoas do passado? Porque sempre fui tratado assim? Por que eu nunca tive as mesmas oportunidades que os meus irmãos, que os meus primos, que os meus vizinhos, os meus colegas de escola? Porque sempre tudo fui eu? Por que eu vivo tão sobrecarregado? Essas respostas a Cigana de Esmeralda vai te trazer nessa leitura. Por isso, eu quero acreditar que você vai ficar nessa leitura até o final. Porque só vai ficar nessa leitura realmente os escolhidos para fazerem uma grande transformação na sua vida. Uma reforma íntima que na realidade é uma reconexão. É como se você fosse juntar todos os retalhos, todas as peças de um quebra-cabeça e a partir de então você conseguisse entender quem você é. Vamos ver então quem você é nesse momento. Vamos ver qual é o papel que você tem nisso tudo e depois nós iremos ver qual é o papel da sua mãe nisso tudo. Cigana de Esmeralda, qual é o papel do leonino nessa questão toda que ele tem vivido? Qual é o papel, o propósito, a missão? Qual foi, para que tudo isso? Que a gente tem que deixar de se perguntar o porquê e começar a se perguntar o para quê, né? Para que tudo isso? Vamos lá. Para que tudo isso, Cigana de Esmeralda? As cartas de corte. Nossa, caíram várias cartas, ó. Carta do 9 de espadas, me fala de uma ansiedade muito grande. Hoje você é uma pessoa super ansiosa, né? É uma pessoa que você tem um medo do futuro muito grande. Você sempre espera o pior. Você se tornou uma pessoa pesada. Eu não vou dizer uma pessoa pessimista, mas diante das dificuldades que você enfrentou na sua vida, como esperar o melhor, né? Como que você vai construir um castelo de conta de fadas? Você só espera realmente a parte negativa, né? 6 de espadas, só que você é uma pessoa, Leonino, que você viveu transições, você foi em busca dessas transições e você definiu essas decisões, né? Olha, eu não quero ser mais como fulano, eu não quero ser como minha mãe, eu não quero ter a vida do meu pai, eu quero ser alguém melhor, eu não quero mais passar por isso,
E aí você foi galgando outras posições, você foi conquistando outras capacidades, né? Cavaleiro de Espaus com a carta do Papa me fala do apoio da espiritualidade nessa direção, conduzindo você nessa reforma íntima. Claro que você tem erros, todos nós temos, nascemos na terceira dimensão, somos pessoas imperfeitas, falíveis, né? Então, só que você foi se autoconsertando, né? Você fez aquela coisa da tentativa e erro, mas por observação. Se fulano errou fazendo isso, o que vai me levar a crer que eu também não vou errar? Vou fazer diferente. Vou fazer algo diferente. Isso foi fazendo com que você se desconectasse e você se afastasse. Hoje, apesar de você ter um estilo de vida bem diferente daquilo que você teve anos atrás, de você já estar mais equilibrado emocionalmente, você saber se defender, essas coisas ainda batem na sua porta, ainda batem no seu coração e te trazem uma profunda tristeza. Então esse é o leonino que está querendo descobrir os prós e os contras dessa leitura. Esse é o leonino que quer essa evolução e ressignificar de uma vez por todas e alcançar essa cura sobre a sua mãe. Mas essa cura, leonino, ela só vai realmente se concretizar a partir do momento que você entender isso aqui que a cigana vai te passar agora a respeito da sua mãe. Eu espero que você realmente esteja nessa leitura até aqui, para que você possa sair dessa leitura com todas as chances e as oportunidades de mudança. Cigana Esmeralda, o que é que prende? O que é que prende o leonino? O que é que prende o leonino nesse momento? Qual é o ponto que ele tem que entender a respeito da mãe? Qual é o ponto que ele tem que entender? Carta do... Olha, a carta da Rainha de Paus. Olha a sua mãe aqui no fundo do deck. Tá? Olha aqui. Essa carta é bem interessante, né? Mas vamos ver aqui. Carta do Diabo. Interessante que tá caindo só cartas juntas, né? Olha, carta do Diabo. Essa carta, ela fala, Leão, que você ainda reage segundo o condicionamento antigo. Um condicionamento emocional antigo que você nasceu, que nasceu da relação com a sua mãe. Existe uma necessidade de aprovação muito grande, você ainda está muito preso a essas condições. Você se obriga a aprender-se a tudo isso como se essa fosse a única maneira que você tem de sobreviver. É como se você fosse aquele neném recém-nascido que precisa ser amamentado, acalentado. Você tem uma dependência emocional muito grande da sua mãe ainda que precisa ser cortada, precisa ser ressignificada. Por quê? Porque isso faz com que você inconscientemente você seja uma marionete emocional nas mãos do destino e nas mãos das lembranças antigas. Então você olha ao seu redor e, sem se perceber, você está sendo manipulado como uma marionete das suas lembranças do passado. E aqui tem duas cartas que são bem interessantes, que é o 3 de copas e a carta do 9 de copas. Existe aqui uma necessidade muito grande de você provar o seu valor. Existe uma necessidade muito grande de você sobreviver ao medo da rejeição, ser forte demais. Desculpa. Aqui você não pode, em hipótese nenhuma, mostrar nenhuma fraqueza. Então, você tem sido muito rude, muito ruim com você mesmo. E o que você precisa entender a respeito da sua mãe, do ponto da sua mãe, é que... Presta bem atenção, tá? Essa carta aqui é o ponto alto da leitura, que a cigana está dizendo. O que eles precisam saber e entender a respeito da mãe deles? Veja bem. Ó, carta das sombras, ó. É como se ela fosse uma sombra na sua vida. Você precisa entender isso e você também precisa entender isso, ó. 7 de paus. Ó, a carta do carro, quer dizer. O que isso aqui significa? Isso aqui, leonino, significa que a sua vida já seguiu adiante. O que você precisa entender é que a sua mãe é uma sombra na sua vida e esse seu desejo infantil, abre aspas, infantil, fecha aspas, de querer agradar, querer aprovação, não está deixando que você caminhe na direção daquilo que você quer.
Então, o ponto importante que você precisa entender a respeito da sua mãe é o seguinte, tá? É o seguinte ponto. Você é uma pessoa adulta e que já está independente da aprovação ou não da sua mãe. Você precisa se desconectar. Você precisa se desbloquear e seguir adiante. Você precisa se desbloquear e seguir adiante. Então, a grande pergunta agora é, já que você sabe que a sua mãe não pode mais ser uma sombra, que você, com a carta do louco, você está em um outro caminho, que você precisa se desconectar tudo, se liberar dessa energia, se desresponsabilizar dessa energia e seguir adiante, o que você precisa fazer agora? O que é que você precisa fazer? Você já sabe o que te prende. Você já sabe o que te atrasa, né? Que é essa necessidade de você ter a sua mãe como uma sombra, como se fosse uma deusa que está manobrando as suas situações. Você precisa se desprender disso. Aí a grande pergunta agora é, como se desprender? Como ir atrás desse desbloqueio? Vamos ver aqui, Cigana Esmeralda, como é que eles podem se desprender e ir atrás desse desbloqueio? Como eles podem se desprender? Olha a carta do 7 de espadas, a carta da autossabotagem, tá? Olha aqui, você tá vendo que ele tem uma série de espadas aqui nas suas costas, tá? Vamos lá. Carta da torre. Carta da torre. Aqui tem um ponto crucial para esse desbloqueio. Ponto crucial. Você precisa devolver ao passado aquilo que não é mais seu. E você precisa seguir adiante. Aí o fluxo vai voltar para você, o emocional, o financeiro, a estabilidade. Poxa, meus pais me deram tanto apoio. Eu não posso fazer isso, eu não posso fracassar, eu não posso errar. E aí você não se permite tentar, você não se permite experimentar e experienciar coisas novas, que é o que você decide. A carta da torre me fala também de um desmoronamento. Me fala de uma desestruturação. Você já saiu da casa da sua mãe? Você já resolveu as suas questões com a sua mãe? Porque nenhuma mãe é perfeita. Eu sou mãe, eu sei que eu não sou perfeito. A gente faz o máximo dentro daquilo que a gente pode, mas a gente sempre deixa a desejar. Você encara a sua mãe como uma pessoa imperfeita, uma pessoa que tem os defeitos dela, uma pessoa que tem as limitações dela, que também tem os castelos dela. Porque às vezes a gente encara os nossos pais como super-heróis, né? Então, será que você já colocou a sua mãe no lugar dela? Você já tentou entender quais foram os motivos dela? Quando você fizer isso, Leonino, você não vai estar tapando o sol com a peneira, nem descobrindo um santo para cobrir outro. Não. Você vai estar entendendo a pessoa que te deu a vida. Você vai estar ressignificando tudo isso para que você possa trazer para você um novo ressignificado. E esse grande bloqueio financeiro que você tem, esse seu medo de errar, porque o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então você dá passos muito curtos, você se encolhe muito, porque você tem medo de castigo, você tem medo de disciplina. Você tem medo de decepcionar. E não é decepcionar a si, é decepcionar a outros. Você precisa fazer uma autoanálise para você entender isso. Uma autoanálise muito boa é se perguntar do que eu tenho medo. E é anotar no papel realmente, começar a meditar e pensar, né? Do que eu tenho medo, o que é que me apavora, o que são, que coisas realmente me deixam difíceis. É difícil de eu aceitar, que coisas são difíceis de eu botar para frente. Tudo isso é importante porque vai fazer com que você entenda as coisas de uma outra forma. Cigana Esmeralda. E agora, né? O que é que eles vão fazer para que eles possam continuar crescendo? O que eles podem fazer para continuar crescendo? Fundo do deck é a carta da lua aqui, ó. Tá? Essa carta aqui, ela me fala que a cura, ela não começa quando a sua mãe muda. Não. Você não vai mudar a sua mãe. Mas ela começa quando você entende que a sua relação com ela, que você criou dentro de você, precisa mudar.
Então, assim, a sua maneira de olhar a sua mãe, a sua maneira de enxergar a sua mãe precisa ser desmistificada. Existem algumas questões emocionais que precisam ser desmistificadas, que precisam ser reparadas, e para você poder entender. E a carta do 4 de ouros, ó. E isso vai também fazer com que você se desapegue de uma figura materna completamente distorcida, mas que você insiste em manter, porque de uma certa forma justifica a sua maneira de pensar e as suas ações. Não, eu faço isso porque minha mãe era assim, eu faço isso porque minha mãe era assado, eu faço isso porque minha mãe era cozido, ensopado, grelhado, né? Agora, repetindo, essa leitura, ela não tem o objetivo de criticar a sua mãe nem você, mas de apontar de uma forma assertiva, tirar dos seus olhos o véu que está tampando realmente essas questões e você poder enxergar claramente aquilo que você precisa. Se você quer realmente intensificar isso aqui, enfatizar isso aqui, digita nos comentários: eu liberto minha alma para o próximo nível. Eu liberto minha alma para o próximo nível. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa, tá? E você pode ter uma ajuda muito grande de um arcanjo que a Cigana Esmeralda está pedindo para eu puxar aqui para você. Cigana Esmeralda, qual é o arcanjo que pode ajudar o leonino nisso? Nessa luta, porque isso aqui não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Isso aqui é um trabalho muito difícil, mas é possível. Eu já tive muitos problemas com a minha mãe, muitos, mas hoje em dia a gente já conseguiu esclarecer, porque hoje eu aceito, né, muitas coisas que aconteceram. Ela me fez muitas coisas que me fez chorar, me fez sofrer, mas eu entendi, né, que era ela que ali naquele momento, era a limitação dela aqui naquele momento. E olha só, Arcanjo Chamuel, né, arcanjo da chama cor-de-rosa, né, a chama do amor, transição de carreira. Sua finalidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira. Então aqui a gente pode entender que carreira é o teu caminho, né? Carreira não é correr. Vou te dar uma carreira, né? Então assim, uma mudança de carreira, uma mudança naquilo que você está empenhado a conquistar, na sua corrida da vida, tá? Acrescente amor, enxergue as coisas com um ponto de vista mais amoroso. Isso vai trazer para você vai fazer com que você entenda claramente qual é os pontos de vista da sua mãe, né? E hoje você vai começar a enxergar as coisas do ponto exato, porque isso aqui vai tocar a sua consciência e vai fazer com que também a consciência da sua mãe, se você estiver até mais afastado da sua mãe, se você procurá-la, né, ela vai estar mais sensível de vir e corresponder à sua procura, tá? Então, leonino, não esqueça, a sua mãe é a chave dessa cura. E você precisa realmente entender isso aqui. Eu sei que essa leitura foi uma leitura difícil, foi uma leitura que fez você chorar, mas eu vou pedir para você assistir essa leitura mais uma vez, para que você possa entender e internalizar cada ponto que aqui está sendo dado, tá bom? Muito obrigado por tudo. Nós temos um encontro toda quinta-feira, às 18h30. Eu aguardo você, junto com a Cigana Esmeralda e o Cigano Vladimir, com certeza. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. O Pichá.